Que pediu autorização a um chefe de facção para matar os 3 meninos de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, não teria dito ao criminoso que se tratava de crianças. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que os meninos foram mortos por causa do furto de um passarinho do tio de um dos traficantes da comunidade. De acordo com as investigações, os meninos foram condenados pelo Tribunal do Tráfico após o furto de um passarinho. Em dezembro de 2020, 3 meninos do Belford Roxo no estado do Rio de Janeiro, conhecidos por Lucas Mateus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11 e Fernando Henrique, de 12 anos, desapareceram após sair para brincar perto de suas casas na comunidade do Castelar. Após 11 meses de investigação, a polícia concluiu que os meninos foram executados por criminosos locais. A justificativa como punição foi pelo simples fato dos meninos terem roubado um passarinho que pertencia a um dos tios dos criminosos locais, pois eles ordenaram que os meninos fossem espancados. A sessão de espancamento foi tão violenta que um dos meninos morreu durante a agressão e outros 2 foram mortos em seguida para sumir com as testemunhas. Os corpos dos meninos nunca foram encontrados. Provavelmente os corpos foram jogados em um rio próximo à favela. Após muita investigação, foram identificados os responsáveis por esse crime bárbaro. Depois de 33 pessoas foram presas durante as investigações. Porém, o número de executados devido a esse episódio só iria aumentar, até que chegaram ao consenso de que 5 pessoas foram responsáveis pelas execuções dos meninos. Lembrando que toda essa situação só aconteceu por causa de um passarinho. O cenário de onde tudo aconteceu isso foi na Baixada Fluminense, especificamente na cidade de Belford Roxo. Os personagens centrais dessa história são Fernando Henrique, de 12 anos, Alexandre Silva, de 11 e Lucas Mateus, de 9 anos. Tudo começa quando saíram para jogar bola no campo de futebol ao lado da casa na comunidade do Castelar, em Belford Roxo. Tudo acontecia por volta de 10h30 do dia 27 de dezembro. Na época, as famílias dos meninos disseram que eles estavam acostumados a brincar sozinhos e que no início da tarde, por volta das 14 horas, eles costumavam voltar para casa para almoçar, mas naquele domingo eles não retornaram. O trio de meninos foi visto pela última vez em uma feira no bairro da Areia Branca, também em Belford Roxo. Um vídeo de câmera de segurança mostra as crianças andando pela Rua Malóbia, um dos caminhos da comunidade do Castelar, onde eles moram, até a Areia Branca. No dia 27 de dezembro, uma testemunha afirma que viu Alexandre com uma gaiola de passarinho dentro e também viu Luiz Fernando com outra gaiola, porém vazia. A mesma testemunha disse que ouviu os meninos se programando para fazer um rolo com os passarinhos na feira. Curiosamente, a Feira da Areia Branca é conhecida pela negociação de passarinhos. Porém, após isso, os meninos nunca mais foram vistos. Foi então que começou um desespero na comunidade. As mães dos garotos, preocupadas com os filhos por não terem voltado para casa, foi até uma delegacia prestar queixa. Porém, houve muito descaso para com elas. Os agentes do plantão orientaram as mães a retornarem no dia seguinte, caso os meninos não voltassem para sua casa após o dia. Por conta disso, a ocorrência só foi registrada no dia seguinte, um dia após os desaparecimentos, que é uma conduta contrária ao que estipula a Lei 13.812/19, que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, segundo a qual as autoridades responsáveis devem adotar medidas necessárias e possíveis assim que forem comunicadas sobre o desaparecimento. A Polícia Civil foi cobrada sobre esse crime. Houve insinuações de que a polícia priorizava investigações cujas vítimas são ricas, em detrimento das investigações cujas vítimas são pobres. Entretanto, os dias iam se passando e nada acontecia, até que o caso começou a ser divulgado massivamente na imprensa, fazendo com que chegasse de alguma forma na ONU e nos direitos humanos, dando muita luz ao caso. Tanto que houve protesto na frente da delegacia onde havia sido feita a ocorrência. Foi então que a polícia começou a agir. A polícia constantemente atuava na região em busca do paradeiro dessas crianças. O caso gerou comoção na cidade e a família protestou cobrando as investigações. Só que isso começou a incomodar o Ser Vermelho que atuava naquele bairro, tanto que no dia 12/1, já no ano seguinte, com as investigações da polícia atrapalhando os negócios da FAC, faccionados interrogaram e espancaram um morador, acusando-o de ter sido responsável pelo desaparecimento das crianças. Só que o morador não tinha nada a ver. No mesmo dia, o Ser Vermelho da região ordenam a manifestação na porta da delegacia com faccionados e usuários de entorpecentes para pressionar a imputação da responsabilidade sobre o homem que tinha sido espancado por eles mesmos. Só que nada aconteceu. O que veio a se seguir foi uma intensa operação nas comunidades nos meses seguintes. Em fevereiro, foi realizada uma operação com apoio da CORE no interior da Castelar
Castelar. Já no final do mês, acontece a operação policial no bairro Jardim Acácias, em Belford Roxo. No mês seguinte, a polícia checa imagens de câmera de segurança próximo ao shopping Guadalupe para checar uma denúncia de que os meninos foram vistos caminhando por ali. No dia 1/4, o batalhão de choque da Polícia Militar realiza outra operação na Castelar. Em 25/1, uma operação na Castelar foi feita para cumprir os mandados de prisão e colher elementos úteis para a investigação. 4 dias após, foi realizada uma diligência em um cemitério com o objetivo de apurar denúncias sobre o possível local onde os corpos poderiam estar. No final de maio, surge a primeira testemunha que disse que ouviu de Willy de Castro, o Stala, ou então gerente do comércio ilegal do Castelar, que ele havia executado as crianças por elas terem pego o passarinho do seu tio. Abre aspas, nós pegamos as crianças, matamos elas estavam roubando no morro, pegaram o passarinho do meu tio para vender na feira. Fecha aspas, eles foram espancados até a morte. Durante a sessão de espancamento, como eu havia dito para vocês, um deles chegou a morrer e eles acharam que a solução daquele caso seria executar os outros 2 para eliminar com as provas daquele momento. E os responsáveis por esse crime tinham nomes: Willer Castro da Silva, o Stala, o gerente do comércio ilegal do Castelar; Leandro Alves de Oliveira, também gerente do Castelar; José Carlos Prazeres da Silva, ou Sem ou Piranha, o principal chefe do Castelar. Também tinha um homem conhecido como Gil, que era irmão da faccionada Ana Paula da Rosa, conhecida como Tia Paula. Para entendermos um pouco melhor, vamos ter que voltar no tempo e cavar um pouco mais fundo. Tudo começa em um bar da comunidade quando uma das motos se aproxima. Entre eles estava a gerente do comércio ilegal do Morro do Castelar, Ana Paula Rosa Costa, a Tia Paula, de 44 anos. Essa Tia Paula é apontada pela polícia como a responsável por mandar executar e jogar no rio os corpos dos 3 meninos desaparecidos em Belford Roxo. Tia Paula é responsável por organizar bailes funks e a venda de entorpecentes sintéticas como lança-perfume e êxtase. Tia Paula tinha 4 anotações criminais, uma por comércio ilegal e 6 mandados de prisão, um deles devido à execução dos meninos. Uma curiosidade que não ajuda muito no caso, mas eu achei interessante ressaltar aqui, é que a Tia Paula era avó. Mas voltando ao caso, na garupa de uma delas estaria a Tia Paula. De acordo com esses relatos, Tia Paula perguntou se alguém sabia dirigir. Uma testemunha se ofereceu e foi levada de moto até um carro. Nesse veículo estariam os corpos dos meninos. Na delegacia, o homem confessou ter sido levado para o alto da comunidade para uma missão e lá assumiu a condução do veículo, de onde foram transportados os corpos dos meninos até um rio de Belford Roxo. De acordo com as testemunhas ouvidas pela polícia, os corpos foram jogados em um rio próximo à favela. A parada ficou tão séria que o pai de um dos meninos de Belford Roxo entrou para uma faca rival para tentar vingar a morte do seu filho. Anderson de Jesus era pai de Lucas Mateus, de 9 anos. Ele foi preso na comunidade da Palmeira junto a criminosos de uma faca rival que teria capturado o seu menino. Na 54ª DP de Belford Roxo, Anderson se identificou e explicou que passou a integrar uma faca rival para descobrir quem foi o algoz do seu filho. Ainda, segundo o delegado, os PMs encontraram Anderson na comunidade da Palmeira, junto a um grupo criminoso de uma faca da região. Eles estavam trocando tiros com rivais do C Vermelho, que seria o responsável pelo desaparecimento dos meninos. Anderson foi autuado por associação com comércio ilegal e porte de arma de uso restrito. Durante as investigações, quebra de sigilos de celulares foram feitos e descobriram ainda mais coisas sobre o caso. Abre aspas. Me colocaram como suspeito dessa morte das crianças também. Não viu não? Na televisão? E tu? Não quis nem bater? Lembra? Fecha aspas. A investigação mostrou que a partir de junho, quando surgiram as evidências de que os sumiços dos meninos tinham ligação com o C Vermelho, em junho é instaurado um inquérito policial para apurar a morte de espancamento contra aquele morador que estaria sendo acusado por criminosos do C Vermelho pelo sumiço dos meninos. Aquele que eu falei bem lá no começo do vídeo. Familiares se queixaram de que a investigação da polícia começou muito tarde, igual eu tinha dito para vocês. Isso porque eu ainda não contei 100% do que tinha acontecido. As primeiras testemunhas só foram ouvidas uma semana depois que as famílias procuraram a delegacia para comunicar o sumiço. Isso ainda um dia depois da família tentar notificar a polícia, mas negligenciaram o caso. Meio ano se passou e a angústia de parentes só crescia. Ainda para piorar, a mãe de um dos meninos, Tatiana da Conceição Ribeiro, mãe de Fernando Henrique, teve que ainda aturar gente sem escrúpulo algum, pois durante as investigações, o número de telefone dos pais foi disponibilizado para caso alguém soubesse alguma coisa sobre os meninos. E ainda tinha gente que mandava trote e pista falsa para a mãe desse menino só para zombar da situação. Abre aspas.
Tem um dia que dá até vontade de fazer uma loucura, ir pra rua, tentar achar, mas eu não consigo mais achá-lo. Só trote, é muito doloroso. Fecha aspas. Foi feita uma denúncia de um homem que diz que seu irmão teria transportado os corpos das 3 crianças até o rio onde foram jogados. Essa pessoa é tão importante, pois caso ela não tivesse feito a denúncia, esse caso ainda estaria no escuro. Buscas foram feitas no rio indicado pelo condutor do veículo, até que ossadas foram encontradas. Porém, essas ossadas eram de um animal, de acordo com a perícia. Em 10 de setembro, foram feitas outras buscas em outro trecho do rio. Até hoje, não que se saiba, os corpos dos meninos foram encontrados. O caso repercutiu tanto que a principal cúpula do Ser Vermelho teve que fazer alguma coisa, ao ponto de no dia 25 de agosto, a cúpula principal do Ser Vermelho começa a executar os envolvidos nas mortes dos meninos. Após esse período, aconteceu uma verdadeira queima de arquivos por parte do Ser Vermelho. Provavelmente, o primeiro a ser executado foi Stala, que era um dos gerentes do castelo. Ele teria sido convocado para uma reunião em 25 de agosto com a cúpula do Ser Vermelho na Vila Cruzeiro, na Penha, na zona norte do Rio, e de lá ele nunca mais saiu com vida. E o paradeiro do seu corpo, até hoje, é desconhecido. Pouco tempo depois, no dia 5 de outubro, em Belford Roxo, fora da Castelar, foi encontrado um veículo com o corpo carbonizado, que seria do Farol. Tempos depois, no dia 7 de novembro, Gil, o irmão da tia Paula, também teria seu corpo carbonizado achado em um carro. Por falar em tia Paula, Paula foi executada um dia antes de Gil, seu irmão. No dia 6/10, tia Paula foi executada com os membros desconectados e seu corpo carbonizado no complexo da Penha. No dia 9/10, na mesma época, Piranha perdeu, a mando da cúpula da FAC, a liderança nas comunidades em que ele chefiava, e no mesmo dia ele foi executado. Provavelmente ele teria sido executado a tiros. Até hoje, o seu corpo não foi encontrado. Somente um cara sobreviveu, que foi justamente o único que se entregou à polícia, pois durante esses meses, diversos faccionados fugiram da Castelar com medo das mortes ordenadas pelo Ser Vermelho. O cara que se entregou à polícia era conhecido como VT, que era gerente geral ao lado de Stala. Victor Hugo dos Santos Goulart, o VT, ocupava o mesmo cargo que Scala, era gerente geral. O nome dele surge em um dos áudios interceptados pela Polícia Civil. Em outro áudio, uma mulher conversa com outra e comenta que VT se entregou à polícia para não ser morto pelo tribunal do Ser Vermelho. Ele foi preso em 9 de novembro. Na época, a cúpula do Ser Vermelho chegou a enviar uma mensagem para uma reportagem afirmando que o Piranha, chefe do Castelar, foi executado por ordem do chefe do Ser Vermelho, o Abelha, não por ter sido culpado pela morte das criancinhas, e sim por ter sido negligente nos fatos que envolveram o caso da morte das criancinhas, e que havia indícios das crianças no Castelar. Após a publicação da postagem, Abelha, através de sua defesa, negou o envolvimento no chamado Tribunal do Crime. Esse foi um período bem louco, pois depois o grupo obrigou moradores a levar um dos responsáveis até a 54ª DP de Belford Roxo, aquela mesma em que o pai de um dos meninos tinha sido interrogado com os pés e mãos amarrados e com um cartaz de papelão escrito suspeito do desaparecimento das 3 crianças pego por moradores do Castelar. Só que uma coisa que você ainda não pegou é que você não deixou o like nesse vídeo, e todas as fontes que nós utilizamos nós sempre deixamos no primeiro comentário fixado aqui no canal. Mas voltando, essa foi uma operação enorme por conta da polícia, e os números dizem isso. Mais de 100 é o número de diligências concretizadas pela polícia. 71 depoimentos ouvidos, 51 mandados de prisão emitidos por associação para com comércio ilegal, 45 pontos de câmeras foram checados, dos quais apenas 11 efetivamente gravaram, 10 pessoas foram indiciadas por crime de execução e espancamento contra o morador acusado de falsamente assumir com as crianças. 5 municípios foram visitados ao todo: Belford Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, nos bairros Centro, Guadalupe, Tijuca, Grajaú, Meier e Barra da Tijuca. 5 mandatos de prisão foram emitidos por tripla execução qualificada pelas mortes das crianças. Ainda, durante as investigações, foram até mesmo recuperados alguns bens. 2 objetos roubados foram recuperados durante as diligências: um veículo Jeep Renegade e uma moto Honda XRE. Esse já não é o primeiro caso em que crianças foram executadas pelo crime. Nós já temos esse vídeo aqui, onde nós contamos 2 casos protagonizados por crianças. Vale a pena dar uma olhada por lá. E essas crianças nunca foram encontradas. Bom, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fontes estão no primeiro comentário fixado. Se inscrevam e até o próximo vídeo.